Essa aula depois vai ser salva lá no meu canal do YouTube e depois eu coloco o link lá no GR8, mas eu só posso colocar na sexta-feira, que é o meu dia de postagem, que vai ser amanhã. Devo colocar à tarde, tá? Então, quem assistir essa aula hoje vai estar lá disponível se quiser repetir. E amanhã também tem outra aula continuando artrópodes. Sejam todos bem-vindos, obrigada por estarem aqui comigo. E vamos lá, então, eu vou compartilhar uma tela. Aí, o que você vai fazer no seu caderninho? Colocar aí o dia de hoje, 5/11/2020, artrópodes. 5/11/2020, artrópodes. Equinodermos e cordados ficou para a semana passada e vou falar mais de cordados no nosso próximo encontro, sem ser na semana que vem, sem ser amanhã, semana que vem aula gravada, no outro, tá? Eu vou falar de cordados. Então vamos lá, eu vou compartilhar uma tela e vocês vão me dizer se estão vendo a minha tela compartilhada. Peraí. Vocês estão vendo aí bem grande uma joaninha vermelhinha com pintinha pretinha, numa margaridinha e escrito filo dos artrópodes? Sim ou não? Estão vendo a minha tela, pessoal? Sim. Tá bom. Obrigada por responder, tá? Vamos lá. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa, fica à vontade. Vamos então começar agora o filo dos artrópodes. Pessoal, os artrópodes, artrópode, vem de dois nomes do latim. Artro significa articulação e podes significa patas, pés ou membros. Então, os artrópodes são animais que possuem patas, pés ou membros articulados. São seres, então, que possuem essas estruturas que nós também temos, né? Nós somos cordados mamíferos e nós temos articulações. Então, entre um osso e outro, há articulações, por isso que nós temos os movimentos que temos. Só que nós temos um endoesqueleto, nós temos notocorda, nós temos fendas branquiais, nós temos um tubo nervoso dorsal, nós somos cordados. Então, apesar de cordados e artrópodes possuírem articulações, eles possuem um exoesqueleto, um esqueleto externo, uma carapaça, uma armadura resistente que os protege externamente. Nós, cordados, temos um endoesqueleto, um esqueleto interno. Há vantagens e desvantagens em se ter um endoesqueleto e em se ter um exoesqueleto. Anota aí no cantinho. Vantagem de se ter um exoesqueleto: é uma armadura externa que protege o animal. Desvantagem de se ter um exoesqueleto: é uma armadura pesada que atrapalha o animal a crescer. Então, você não vai encontrar um artrópode do tamanho de um elefante. Os maiores artrópodes estão nos oceanos, porque a água diminui aquela gravidade neles, facilita a locomoção. Então, os maiores artrópodes que existem estão em ambientes aquáticos. Aí tem lagosta enorme, mas não é do tamanho de uma baleia. Então, vantagem de se ter um exoesqueleto é ter uma armadura protetora bem resistente. Desvantagem é que essa armadura é pesada e atrapalha o crescimento do animal. Agora, em relação ao endoesqueleto. Vantagem de se ter um endoesqueleto é poder crescer infinitamente, né, entre aspas. Então, os animais que têm endoesqueleto puderam crescer, como a baleia, a girafa, o elefante, o próprio homem, né? O homem, existem seres humanos gigantes aí. Então, o endoesqueleto não atrapalha o crescimento. Só que ele não também... O animal que tem um endoesqueleto, ele vai ter pele revestindo o seu corpo. E aí ele vai ser mais vulnerável ao meio externo. Então, vantagem de se ter um endoesqueleto é porque esse animal vai poder crescer, e desvantagem é que esse animal vai ser vulnerável
ao meio, né? Já que o exoesqueleto poderia protegê-lo, mas não tem como ter os dois. Ou se tem um endoesqueleto ou se tem um exoesqueleto. Então vamos lá. Principais características dos artrópodes. Primeiro, pessoal, os artrópodes são os animais mais abundantes da Terra. De cada 4 animais que existem na Terra, em números, de cada 4, 3 animais são artrópodes. Então, o número de artrópodes que existe na Terra é gigantesco. Se eu reunir todos os exemplares dos poríferos, mais os quinidários, mais os plateumintos, mais nemateumintos, mais anelídeos, mais moluscos, mais equinodermos e mais os cordados, se eu reunir todos os 8 filos, não supera o número de artrópodes que existe na Terra. Os artrópodes só não são os dominadores da Terra porque eles são pequenos. E eles são pequenos por causa do exoesqueleto, mas os artrópodes estão por toda parte. Os artrópodes estão no ar, no solo, na água, em todo tipo de ambiente existem artrópodes. E eles aí vão abalar, né? Depois eu vou falar aí de como é que esses artrópodes nos influenciam. Os artrópodes, então, são eumetazoários, quer dizer que possuem tecidos verdadeiros. São triblásticos, quer dizer que possuem 3 folhetos embrionários ou germinativos. São celomados, quer dizer que tem celoma. Celoma é aquela cavidade totalmente revestida pela mesoderme e é uma cavidade que tem líquido dentro dela. Então, esses animais são celomados. A partir dos anelídeos, todos são celomados. São animais protostômios, quer dizer que o blastópode deu origem à boca do animal. E são animais que possuem patas, pés ou membros articulados. Pessoal, o exoesqueleto dos artrópodes é um exoesqueleto de quitina. A quitina é um açúcar, é um carboidrato. Por isso que quando você mata uma barata, mata uma baratinha, desculpa, mata um piolho de cobra, se você deixar lá sem limpar, vai encher de formiguinha. As formiguinhas vão lá pegar o exoesqueleto daquele animal morto. Elas gostam de açúcar porque elas criam nos seus ninhos, elas criam fungos. E os fungos são seres heterótrofos que precisam de açúcar. Assim como a gente cria a vaca para comer a vaca, os artrópodes criam fungos para comer os fungos, tá? Então, o açúcar nos alimentos que nós ingerimos, no exoesqueleto dos artrópodes, vai servir de alimento para os fungos que estão nos ninhos das formigas, para depois elas comerem esses fungos. Então, estão em todo tipo de ambiente. O sistema digestório desses animais é completo. A partir dos nemateumintos, todos os animais terão um sistema digestório completo. E o sistema circulatório desses animais é aberto ou lacunar. Pessoal, esse é o único filo de animais que todos os exemplares possuem um sistema circulatório aberto ou lacunar, onde o sangue sai dos vasos sanguíneos, banha os tecidos e depois retorna para a circulação. Nós, cordados mamíferos, temos um sistema circulatório fechado. Só há sangue dentro de vasos sanguíneos e dentro do coração. Nesses animais, não. O sangue sai dos vasos, banha os tecidos e depois retorna. É uma circulação mais lenta, mais ineficiente e é uma circulação que não tem a função de transportar gases para as células. Em nós tem. Em nós, quem leva oxigênio para as células do nosso corpo é o nosso sangue. Então, o nosso sistema circulatório está intimamente ligado ao nosso sistema respiratório. Já nos artrópodes, não. O sistema circulatório não tem essa função, então ele sai dos vasos, banha os tecidos e depois retorna. Na maioria dos artrópodes, a excreção é feita por tubos de Malpighi, também chamados de túbulos de Malpighi. Presta atenção aqui.
eu pedi para você destacar no seu caderno qual era a principal estrutura ou sistema que era característico e exclusivo de cada filo. Vamos relembrar e você vai olhando lá no seu caderno atrás. Nos poríferos, eu pedi para destacar os coanócitos. Nos quinidários, os quinidócitos. Nos plateumintos, as células flama. Nos nemateumintos, a célula H. Nos anelídeos, os nefrídeos. Nos moluscos, a rádula. Nos artrópodes, você vai destacar tubos de Malpighi. Nos equinodermos é o sistema ambulacrário e nos cordados é a notocorda. Então, quando nós finalizarmos a zoologia, é muito importante que você saiba os 9 filos nessa sequência, que você saiba a principal característica que deu origem ao nome do filo, que você saiba exemplos de cada filo e que você saiba a estrutura principal, característica de cada filo, que foi essa que eu acabei de dizer. Eu vou fazer um slide e vou colocar isso para vocês, repetindo para a gente finalizar a zoologia, tá? E o que são então esses tubos de Malpighi? Eles são responsáveis pela excreção dos animais, dos artrópodes, e eles funcionam como se fossem os nossos rins. Os nossos rins filtram o sangue e produzem a urina que a gente elimina pela uretra. Os tubos de Malpighi filtram o sangue desses animais e jogam essa urina dentro do intestino do animal. Isso quer dizer que vai sair tudo junto, fezes e urina, do mesmo jeito. Junto, misturado, diferente de nós. Nós temos o orifício da uretra para urinar, que é excreta, e temos o orifício do ânus, que é para defecar, que são restos da digestão. Nos artrópodes, os tubos de Malpighi liberam dentro do intestino do animal essas excretas, então sai tudo junto, fezes e urina. A respiração desses animais é traqueal, nos artrópodes terrestres ou aéreos, e é respiração branquial nos artrópodes aquáticos. Então, as traqueias são vários tubos que o animal terrestre tem ao longo do seu corpo, por onde o ar entra e já oxigena as células sem passar pelo sangue. Então, quando eu pego um inseticida em aerosol e jogo na barata, aquela barata vai ser inundada por aquele inseticida, porque aquele inseticida é um vapor com substâncias tóxicas que vai entrar pelas suas traqueias e vai intoxicar as células do corpo de forma direta. O sangue não vai levar esse veneno para as células do corpo. O próprio ar envenenado vai levar e aí esse animal vai morrer. O sistema nervoso desses animais é ganglionar, ele está ganglionar desde os plateumintos, então ele continua ganglionar, até que nos equinodermos nós vamos ter um sistema nervoso centralizado num anel e nos cordados nós vamos ter um sistema nervoso centralizado, estando ali o encéfalo na cabeça e o tubo nervoso dorsal na coluna vertebral. Esses animais, a maioria deles é dioica, então são animais dioicos, quer dizer que eles têm machos e fêmeas individualmente dentro da espécie, dentro do filo, a maioria é assim, com fecundação interna acontecendo dentro da fêmea. O desenvolvimento desses animais pode ser direto ou indireto. Direto, quando ele nasce igual ele vai ser quando crescer, ou indireto quando ele sofre metamorfose, quando ele sofre mudanças para chegar até a fase adulta. Nós vamos ver depois como que isso se dá com exemplos e o seu próprio desenvolvimento. Pessoal, os artrópodes estão divididos em 5 grandes classes. Precisamos saber dessas 5 grandes classes, tá? Essas classes, elas foram criadas de acordo com a divisão do corpo desses animais e de acordo
com os apêndices que esses animais possuem. Então, nós temos 5 classes de artrópodes. Classe dos crustáceos, dos aracnídeos, dos quilópodes, dos diplópodes e dos insetos. A classe dos insetos é a classe mais abundante, é a classe onde há mais exemplares. E aí o povo às vezes acha que todo artrópode é inseto, mas não é. Tem artrópode que é crustáceo, tem artrópode que é aracnídeo, tem artrópode que é quilópode, tem artrópode que é diplópode e finalmente tem artrópode que são os insetos, que é a maioria. Mas ser a maioria não é tudo, né? Uma vez eu vi uma aluna comentando que tinha visto um escorpião e que o escorpião era um inseto que ela detestava. E aí eu corrigi dizendo que escorpião não é inseto. Escorpião é aracnídeo, tá? Nós vamos ver as características, mas é bom já que você já saiba que isso é no ensino médio, tá, pessoal? Quem for fazer um curso de zoologia, biologia, vai ver que existem mais filos e existem mais classes dentro do filo dos artrópodes. Mas para o ensino médio, para Enem, vestibular, concurso, você tem que saber desses 5 filos, dessas 5 classes. Crustáceos. Crustáceo é o da água, né? Camarão, lagosta, siri, caranguejo. Os aracnídeos, aranhas, escorpiões. Os quilópodes, piolho de cobra, quilópode, lacraia, diplópode, piolho de cobra. E os insetos aí, borboleta, formiga, mariposa, abelha, e tudo é inseto. E aí tem um quadro aqui, eu quero que você depois faça no seu caderno um quadrinho com as principais características de cada classe dos artrópodes. Você vai colocar nesse quadrinho no seu caderno as 5 classes: insetos, aracnídeos, crustáceos, quilópodes e diplópodes. Você vai colocar a divisão do corpo, o número de patas e os exemplos. Não precisa colocar a respiração e não precisa colocar a excreção. Mas as classes, a divisão do corpo, o número de patas e os exemplos é importante. Esse assunto cai em Enem, cai em vestibular, cai em concurso, vai cair na prova de vocês. Então, saber como que é a divisão do corpo, o número de patas e os exemplos é importantíssimo. Eu vou falar de tudo, mas quero que você foque na divisão do corpo, patas e exemplos. Os insetos têm o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Então, tem 3 divisões nesse corpo: cabeça, tórax e abdômen. Eles possuem 3 pares de patas, essas patas saem do tórax, são hexápodes. A respiração deles é traqueal, a excreção é por túbulos de Malpighi e os exemplos que nós temos é gafanhoto, barata, abelha, borboleta, grilo, mosca, etc. É a maior classe dentro dos artrópodes. Os aracnídeos já têm o corpo dividido em cefalotórax e abdômen. Então, é uma cabeça fundida com o tórax e o abdômen. Eles possuem 4 pares de patas, são octópodes. A respiração é filotraqueal, parecida com a traqueal, só com um pouquinho de diferença ali nessas traqueias. A excreção é por túbulos de Malpighi e glândulas coxais. São glândulas que possuem na parte anterior das patas, como se fossem as coxas desses animais, aonde a excreta sai por ali e pigmenta e pinta as pernas, as patas desses animais. Exemplo, aranhas, ácaros, né? Ácaros que dá na nossa pele, dá cravo, ácaros que dá no nosso colchão, travesseiro, almofada, escorpiões e carrapatos. A classe dos crustáceos também é cefalotórax e abdômen, só que tem 5 pares, são decápodes. A respiração é branquial, retiram o oxigênio da água e eles possuem como excreção, como sistema excretor, as glândulas verdes, que estão localizadas na cabeça desse animal,
por onde as excretas são eliminadas, então, pela cabeça. Então, a gente joga a cabeça do camarão fora, tanto porque é uma cabeça que tem muito exoesqueleto, que é dura, que pode ferir e machucar a sua boca, como também por causa dessas glândulas verdes que excretam por aí. Exemplo de crustáceos temos camarão, lagosta, siri, caranguejo e lagostim. Pessoal, caranguejo não tem i, tá? O pessoal escreve muito caranguejo, não. Nada de caranguejo, não. É caranguejo. E deixa eu dizer aqui uma outra coisa. Tem gente que tem alergia a crustáceos, que não pode comer crustáceos. E aí, se essa pessoa comer, ela pode ter, assim, efeitos perigosos, podendo até levar à morte. Então, os crustáceos, eles podem causar alergia em alguns organismos. E ser alérgico a crustáceos não quer dizer que é alérgico a todos os frutos do mar, não. Frutos do mar são alimentos que a gente retira do mar. E são vários, né? Tem gente que tem alergia a todos os frutos do mar. Tem gente que tem alergia só aos moluscos, só aos crustáceos. Às vezes é só a um grupo de animais ali do mar, tá? Então é bom saber disso. Os quilópodes e os diplópodes são parecidos, assim, o jeitão do corpo é um corpo longo que está dividido em gomos como se fossem anéis. Então esse exoesqueleto está dividido como se fossem anéis. E cada segmento desse corpo ou pode ter um par de patas, que são os quilópodes, ou pode ter dois pares de patas, que são os diplópodes. Qual que é a diferença do comportamento desses animais, né, e do risco desses animais? Os quilópodes têm um par de patas por segmento, são patas longas, e são animais peçonhentos, inoculadores de veneno, animais perigosos. Exemplo, a lacraia. É respiração traqueal e túbulos de Malpighi. Pessoal, a lacraia, ela é um animal grande, assim, adulto chega a 30 centímetros de comprimento ou até mais, em torno de 30, tamanho assim do meu antebraço. A lacraia, ela é inoculadora de veneno. Aqui em casa já deu muita lacraia. Quando eu encontro uma lacraia, para você saber assim, né? Se você pegar um rodo e encostar nela, ela se mexe, ela fica agitada, ela tenta fugir. Ela é um animal bem agressivo. Agora, o piolho de cobra, que é um diplópode, tem esse corpo também alongado, tem dois pares de patas por segmento. As patas são curtinhas e quando você encosta nele, por exemplo, com um rodo, ele enrola. Esse animal é um animal inofensivo. É um animal que tem esse comportamento de medo, ele se enrola, ele é bem bonitinho e ele não inocula veneno e ele não é nada perigoso, mas a lacraia já é bem perigosa. Ela inocula veneno e precisa até... Eu moro aqui perto do Hospital de Doenças Tropicais. Quando a pessoa é picada por lacraia, tem que vir aqui para o hospital, tomar soro, tem que fazer tratamento, porque o veneno ele pode trazer consequências desastrosas para o organismo. Então é isso que eu tenho para falar por hoje. Amanhã a gente vai finalizar artrópodes com mais características, com o desenvolvimento desses animais. Falei muito hoje, né, de artrópodes. Amanhã eu vou falar das doenças que esses artrópodes transmitem, de danos, né, que eles podem nos causar. E é isso, quero que você faça um resuminho no seu caderno. Quero que você monte aí, né, esteja montando seu caderno para que quando nós finalizarmos zoologia, para que você sinta-se orgulhoso do que você aprendeu, do que você fez, que você consiga então aí ter um bom conteúdo para você depois estudar, para Enem, para vestibular, para concurso que você for prestar, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar.
Eu vou fazer aquela gravação para o Instagram. Se alguém quiser comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade. Enquanto eu procuro um filtro aqui bonitinho. Alguém quer falar alguma coisa? Gostou dos artrópodes? Pode ficar à vontade. Eu estou procurando o filtro, pessoal. E aí eu vou encerrar a aula. Quem chegou atrasado pode depois assistir essa aula. Peraí, pessoal, deixa eu só achar. Achei um filtrinho legal aqui. Então eu vou fazer aquela filmagem de alguns segundos para depois eu colocar lá no meu Instagram, tá bom? Fiquem à vontade, pode perguntar, pode dizer aí alguma coisa que eu estou disponível para vocês. Tudo certo, pessoal? Sim? Vocês estão me vendo, me ouvindo? Ficou ótimo. Então, alguma pergunta, alguma coisa? Não? Tá, então nossa próxima aula é amanhã. Amanhã teremos aula às 11 horas. E amanhã, então, a gente finaliza artrópodes. Vai dar até um tempinho eu acho, de eu falar de cordados, como eu gostaria. Ok? Alguma pergunta? Alguma coisa? Tudo certo? Sim, pessoal? Vocês estão dormindo? Estão lá debaixo da coberta na cama? Tá bom, É pessoal. a hora, né, professora? Sim. Não entendo, já agradeço demais por vocês estarem aqui. Depois faz o resuminho de artrópodes. Vou colocar depois esse slide lá no GR8, tá bom? Se quiser esperar amanhã para eu colocar. Eu acho que eu vou colocar amanhã à tarde, tá? E é isso, então. Então, fiquem com Deus. Vocês têm aula novamente às 8 horas. Então, vocês vão ter um intervalinho aí para lavar o rosto, escovar os dentes, comer alguma coisa. Fiquem com Deus, tá bom? Tchau, professora. Tchau, obrigada.